Em primeiro lugar, este ato tem o simbolismo de recordar in loco o início do movimento que teve um importante protagonista nesta região, que infelizmente foi muito maltratado pelos democratas que sucederam no governo, que nunca reconheceram historicamente a importância de Salgueiro de Maia, a quem eu peço realmente um momento de homenagem e uma salva de palmas para Salgueiro de Maia. A Revolução do 25 de Abril foi uma revolução de flores, foi uma revolução de carros. E diz-se-á que há quem diga ou quem pense que os portugueses estavam adormecidos, estavam drogados por um sistema político que em 40 anos nos quitou a responsabilidade de se assumirem civicamente. Mas eu, memorizando, já tenho alguma idade, em 1958 houve um homem que levantou os portugueses, chamava-se Humberto Delgado. E eu penso que foi aí que começou o despertar da consciência cívica dos portugueses. Eu estive no Porto, tinha 14 anos, o meu pai tinha sido preso. E aos 14 anos eu assisti a que mais de 200 mil portugueses foram à exceção de América. Eu diria que em maio de 1958 mais de 200 mil portugueses tiveram a coragem e a frontalidade de esperarem na estação de São Bento Humberto Delgado, de o levarem quase em ombros até à praça de Carlos Alberto e aí consagrarem num discurso histórico que se Humberto Delgado fosse eleito Presidente da República, o primeiro ato que tomaria era destituir Salazar. Isso custou-lhe a vida, mas foi o primeiro ato de uma história que culminou no 25 de Abril, mas começou num tempo em que os portugueses tiveram de afrontar, não com flores, mas com porrada, aquilo que nos dias subsequentes no Porto aconteceu àqueles que tiveram a coragem de estar na Praça de Carlos Alberto, de estar na Estação de São Bento, de subir nos clérigos a empurrarem Humberto Delgado num ato de grande dignidade cívica. É aí que começa o 25 de Abril. Todos sofreram. Foram 16 anos de sofrimento. Foram 16 anos de penúrias. Mas o que é certo é que havia uma maturidade suficientemente consciente nos portugueses em 25 de Abril para que essa revolução tenha sido uma revolução de flores. Foi de flores porque a sacrifício fizeram muitos. Aqueles que trabalhavam na clandestinidade contra o regime, aqueles que sofridamente trabalhavam nas empresas, aqueles que sofridamente viviam mal e porcamente num país que era rico e os tratava como pobres. Foram esses portugueses que celebraram o 25 de Abril, são esses portugueses que hoje devemos homenagear, nomeadamente aqueles militares que fizeram o 25 de Abril e esses portugueses que logo a seguir ficaram no anonimato e esquecidos pela história, que não vieram buscar nada à democracia, que passaram à vida comum e que nem receberam sequer o mérito, como Salgueiro de Maia, de terem sido reconhecidos pelo mérito e pela coragem, como o Sr. Coronel acabou de nos escrever, de enfrentarem-se a si próprios com uma arma na mão e recusarem-se a disparar, como ele aqui nos descreveu. Portanto, é esse povo corajoso, certificado, mas determinado, que chegou ao 25 de Abril. E esse povo, que como o Sr. Coronel aqui nos descreveu, continua certificado pela ilusão de uma democracia que irá riqueza, desenvolvimento económico, sustentabilidade social e acaba por nos deixar numa situação de míngua que ciclicamente, de 10 em 10 anos, está na bancarrota, por um sistema político que apodreceu, que se corrompeu e que é incapaz de equacionar respostas adequadas a um tempo completamente diferente daquele de há 40 anos, em que todos estamos desafiados, nomeadamente aqueles que nos propomos a governar, a encontrar soluções contemporâneas com as dificuldades de um mundo globalizado que a todos desafia, nomeadamente àqueles que têm a responsabilidade de criar riqueza, de criar empresas e de tratarem aqueles que lá trabalham com a dignidade que eles merecem. Estamos a viver esses tempos e é aqui que entra a resposta de um partido novo, que aparentemente não teria razão de ser, porque as ideologias estão descaracterizadas. Já ninguém é autenticamente socialista, nem ninguém é autenticamente democrata, está o social-democrata. Aldrabaram tudo. Meteram o socialismo na gaveta e têm práticas políticas que não são coincidentes
com o discurso que tentam praticar e vender e iludir os portugueses. Dizem que são de esquerda para criar a ideia aos portugueses que lhes dão direitos sociais, mas depois afundam-nos na economia porque são incapazes de criar riqueza para pagar esses direitos sociais. E é nesta aldrabice, sistematicamente atualizada e revigorada, que nós estamos a viver. É por isso que o PDR emerge na sociedade portuguesa como a consequência natural e cívica do próprio 25 de Abril. Estes cidadãos que chamam todos os dias, que assinaram 14.000 assinaturas em 2 meses a quererem fundar um partido político, não são aventureiros, não são revolucionários, não andam na rua a partir vídeos ou a fogar fogo a pneus. São gente que quer mudar Portugal. São gente que, apesar de já ter uma vida feita, não se conforma em ver os seus filhos e os seus netos em condições precárias. Não está a haver evolução social. Aqueles que tinham expectativa, os pais tinham expectativa de os seus filhos evoluírem, estão a vê-los regredir e a ter de os ajudar. E esta é uma sociedade que está inquinada, que está deformada, que está distorcida, para a qual este partido nasceu por emergência natural. Os que eu acompanho mais de perto viram que em Coimbra juntámos 300 pessoas apenas porque Marinho Pinto disse que ia formar um partido político. Somos 6 indivíduos que temos a notoriedade pessoal, mas não somos estrelas de televisão nem de cinema. Somos homens de trabalho. Neste partido, todos somos homens de trabalho, todos temos uma vida profissional, todos trabalhamos, não vivemos da política e muitos de nós nem nunca viveremos da política. Isto é um ato cívico. E todos aqueles que estão a aderir ao PDR, eu sou uma figura privilegiada, porque sou o famoso indigitado que recebe centenas de chamadas frequentemente a perguntar-me o que é o PDR. Eu sou testemunha da autenticidade da vontade das pessoas em querer mudar Portugal, em querer dar um contributo para romper este ciclo vicioso em que vivemos. E, portanto, estamos aqui a celebrar neste sítio, com o simbolismo que isto representa, o 25 de Abril, estamos a celebrar fundamentalmente a vontade cívica dos cidadãos de saírem do marasmo em que vivemos e de caminharem para uma vida nova. Uma vida nova assente naqueles valores que estão nos nossos símbolos, que é o de corrigir as deformações de uma justiça, como foi dito pelo Sr. Coronel, não se alterou no 25 de Abril. Continua com os mesmos parâmetros, os mesmos princípios, a mesma burocracia que tinha, como Marinho Pinto costuma caracterizar, até anedoticamente, o comportamento dos tribunais. Somos um sistema, queremos pugnar pela democracia e pela liberdade, um valor essencial que está permanentemente ameaçado. Veja-se o que pretendem fazer à comunicação social, o que as oligarquias partidárias estão a tentar fazer em relação à próxima campanha eleitoral, o que estão a fazer ao nosso partido, que optaram por manter-nos no anonimato com medo do impacto das nossas ideias e do nosso comportamento. É, portanto, a justiça, a liberdade e a solidariedade que Marinho Pinto costuma diferenciar da caridade, que é aquele sistema que durante muitos anos prevaleceu em Portugal e que nós rejeitamos. Nós temos a solidariedade autêntica, a solidariedade feita na base da dignidade dos cidadãos e dos seus direitos básicos como seres humanos. É por aqui que vamos. E, além do mais, queremos acrescentar uma outra componente que o Sr. General também caracterizou muito bem. Perdão, Sr. Coronel. Que é a questão do desenvolvimento económico. Esta economia está podre e está enganada. Ele citou e muito bem, se retirarmos as exportações da Alta Europa e da Galp, eu gostava de saber quantos itens arancelários são exportados na nossa economia e quantas pequenas e médias empresas é que fazem parte do pacote dos exportadores. E se calhar vamos ter uma surpresa. Mas nunca nos dizem isso. Iludem-nos com crescimentos de 1%, 0,4% e andam-nos a enganar como se isso servisse para alguma coisa. Este país tem de ambicionar muito mais e tem condições para ir muito mais longe. Haja uma visão clara do que queremos. Haja concentração social capaz entre a economia, entre os sindicatos, entre os agentes económicos e os partidos políticos. Haja uma visão de um país que quer saber o que é. Daqui a 10 anos este país pode crescer sem amarras, mesmo com o enquadramento de uma moeda duríssima como é o euro, que nos limita nas exportações, mas com a competitividade que os portugueses são capazes de dar às suas empresas. É mentira que os trabalhadores portugueses não são competentes. Eles estão na Alta Europa e são competentes e são competitivos mundialmente. Estão na Continental e são competitivos mundialmente. Emigram para qualquer país e são competitivos nessas empresas. Porquê é que aqui são tratados como trabalhadores de segunda? O Dr. Marinho Pinto, hoje, no Porto, eu vi economistas
que até nem são da nossa área, a reconhecer que o problema em Portugal é da qualidade da gestão das empresas. É a microempresa que não está adaptada a uma realidade da economia global. É por aqui que o PDR vai. Estas são as mensagens que o PDR quer transmitir. É este o caminho da recuperação e da frontalidade com que queremos falar aos portugueses. Por isso, bem-ajam de estar aqui com a coragem de serem portugueses e de celebrarem o 25 de abril.